O presente trabalho é sobre competência em razão da matéria, jurisdição especial. A nossa equipe é composta por Ailton Ferreira, Beatriz Pacheco, Maria Maia, Tayla Queiroz e Vanessa Veiga. Bom, a jurisdição é a competência que o juiz tem de dizer o direito, ou seja, de aplicar a lei ao caso concreto. E a competência é essa característica que é conferida ao juiz pela lei e pela Constituição Federal para tomar conhecimento de alguma questão criminal. E a jurisdição especial é subdividida em jurisdição especial militar, jurisdição especial eleitoral e jurisdição especial política. Eu vou começar falando da jurisdição especial militar. Ela é a responsável por processar e julgar os crimes militares definidos no Código Penal Militar, de acordo com a Lei 1001 de 1969, necessitando o militar estar no exercício de suas funções. Os crimes militares são classificados em crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares. Os crimes propriamente militares são os crimes que somente agentes militares podem cometer. Para a realização desses delitos é possível uma ordem de prisão puramente pelo seu tipo penal, como, por exemplo, o motim, a revolta ou a aliciação cometida pelo agente militar no exercício de suas funções, ou seja, é necessário que o agente militar esteja no exercício de suas funções para que seja caracterizado como um crime propriamente militar. E os crimes impropriamente militares são os crimes que civis também podem cometer, por exemplo, quando tal conduta é prevista no ordenamento militar e decorrente da aplicabilidade do artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º é onde se ampara a descrição de quando o crime é militar ou não, podendo um crime militar ser praticado por um agente civil, por exemplo. Um exemplo a ser citado é um crime militar praticado por um civil contra as Forças Armadas, ou um outro crime de outra natureza que seja cometido no exercício de suas funções. Bom, a jurisdição especial militar é subdividida pelos âmbitos estadual e federal de julgamento. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Ou seja, em seu artigo 125, parágrafo 4º, a Constituição Federal prevê a competência da jurisdição especial estadual, que ela é composta pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Estadual e Federal. E no seu artigo 124, também da Constituição Federal, diz que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares, também julgar os crimes militares ou civis que praticarem algum crime militar contra as Forças Armadas. Ou seja, de acordo com o artigo 124, a gente encontra a competência da jurisdição especial federal, que é composta pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. E nós separamos algumas curiosidades a respeito dessa jurisdição. A primeira delas, houve uma alteração em relação à apuração dos crimes dolosos. Por exemplo, se um militar estadual pratica um crime doloso contra um civil, é de competência da Justiça Comum Estadual e não mais da Justiça Militar para julgar esse crime, ou seja, houve uma alteração dessa lei. No âmbito da Justiça Militar, não se aplica a Lei 9.099 de 1995, crime de menor potencial ofensivo.
Ou seja, em se tratando de crimes militares, não tem o que se falar em crime de menor potencial ofensivo. Não existe crime de menor potencial ofensivo. E o terceiro tópico, para finalizar, mudança da competência em relação ao artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, quando o militar estadual comete um crime de homicídio doloso contra um civil, compete ao tribunal do júri, a jurisdição comum estadual, para poder julgar. E separamos algumas súmulas importantes a respeito dessa matéria. São as seguintes: súmula 6 do STJ, que diz que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade. Súmula 53 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais. Súmula 75 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga do preso de estabelecimento penal. Súmula 78 do STJ. Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. E a súmula 90 do STJ. Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática de crime militar e a comum pela prática de crime comum simultâneo àquele. E agora eu falarei da jurisdição especial eleitoral. Trata dos crimes eleitorais e que são praticados contra os juízes eleitorais, promotores de justiça eleitorais e contra os servidores eleitorais. Bom, essa jurisdição julga os crimes eleitorais que estão previstos no Código Eleitoral. Quando comparada com a jurisdição comum, a especial sempre vai prevalecer porque ela é uma jurisdição especializada. A conexão entre um crime eleitoral e comum se dá quando os crimes forem julgados em correspondência com os crimes que eles tiverem ligação. Então, quando um crime eleitoral for cometido através de um crime comum, podemos usar o seguinte exemplo. Imagine que durante a prática de um crime eleitoral houve também um homicídio culposo. Aí o Código Eleitoral estabelece especificamente alguns crimes. Logo, os crimes conexos com os crimes eleitorais serão puxados para a esfera eleitoral. Sendo assim, essa esfera possui a peculiaridade de julgar não apenas os crimes eleitorais, mas os crimes comuns que possuírem alguma ligação com esses crimes eleitorais. Mas é necessário fazer uma ressalva que quando existe uma exceção que quando um crime de natureza eleitoral for um crime doloso contra a vida, ele será dividido. O crime contra a vida será julgado pelo tribunal do júri e a parte que tiver cunho eleitoral permanece na justiça eleitoral. E agora eu falarei da jurisdição especial política. E para falar em jurisdição especial política, a gente vai falar dos crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade são as infrações político-administrativas cometidas no desempenho da função presidencial, desde que definidas por lei federal, por conseguinte, passa a ser jurisdição especial política. A Constituição Federal, em seu artigo 85, estabelece como crime de responsabilidade condutas que atentem contra a Constituição e especialmente contra a existência da União, o livre exercício dos poderes do Estado, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária e o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O artigo 86 estabelece que o presidente da República seja processado e julgado por crimes de responsabilidade perante o Senado Federal, após admitida a acusação pela Câmara dos Deputados. Bom, então, quais são as autoridades que poderão cometer os crimes de responsabilidade?
A Lei 1079 de 1950 regula o crime de responsabilidade cometido por presidente da República, ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal, governadores e secretários de Estado. E a quem compete processar e julgar os crimes de responsabilidade? Então, de acordo com o artigo 52 do inciso 1 da Constituição Federal, compete ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica nos crimes da mesma natureza. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente nos crimes de responsabilidade os governadores dos estados e Distrito Federal, membros dos Tribunais de Contas e dos Estados e Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e do Trabalho, os dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios e os do Ministério Público da União, de acordo com o artigo 105 da Constituição Federal. Bom, e quem poderá fazer a denúncia dos crimes de responsabilidade? Segundo a Lei 1079 de 1950, já citada, é permitido que qualquer cidadão denuncie o presidente da República ou ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Todo cidadão pode denunciar perante o Senado Federal os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. É permitido também a todo cidadão denunciar o governador e secretário de Estado perante a Assembleia Legislativa por crime de responsabilidade. Então, esse foi o nosso trabalho a respeito da jurisdição especial.